penso que hoje em dia faça qualquer sentido um partido hermeticamente, ideologicamente estabelecido, datado. Não é possível hoje. A realidade é muito diversa, sob pena de se ficar num gueto e ser-se rapidamente ultrapassado pela realidade. Já não há, efetivamente, partidos que se possa dizer ideologicamente datados, a não ser os partidos comunistas em alguns países. Mas fora disso não, nós somos um partido do centro, temos-nos definido sempre como um partido do centro, que vai buscar, portanto, as suas bases ideológicas, as suas ideias a várias fontes, mas todas elas baseadas numa premissa fundamental, a dignidade da pessoa humana, portanto, o homem acima do Estado e o homem como objetivo de toda a atividade política, e razão de ser. Disse que enfim, não defende um partido hermeticamente fechado, mas isso não podemos estar, digamos, a perpetuar a ideia de um movimento e que depois não... Não é mau. Não é mau, desde que a estrutura do partido possa efetivamente traduzir-se... Não criará no futuro uma crise de identidade ao MPD? Não, penso que não. Porque o MPD é um partido muito marcado pela realidade cabo-verdiana, mas muito aberto às correntes de opinião universais. Repare que, se calhar, nós antecipámos-nos a muitas tomadas de posição que ocorreram pelo mundo fora. Não é? Quando, em 91, nós avançámos com o programa que avançámos, nós, de facto, estávamos avançados em relação a muitas outras correntes de opinião. Elas começaram a surgir, mas nós adoptámos-las, temos vindo a praticar. Eu acho que até agora o MPD continua a ser coerente com o seu programa inicial, não é? E, portanto, creio que nós estamos perfeitamente enquadrados com o nosso programa, que nem sequer foi revisto até hoje, porque foi um programa bastante avançado. E no mundo, os que se que precisa de responder, não numa base ideológica, a não ser esta premissa fundamental da dignidade da pessoa humana como base de toda a base e razão de ser de toda a nossa atividade política e de toda a política para nós. Portanto, uma pessoa que está acima do Estado e acima daquilo que devem ser os interesses do Estado. A não ser isso, nós temos sido capazes de responder às questões que a sociedade cabo-verdiana põe. Muitas vezes a sociedade revê-se nessas posições, outras vezes não se revê, mas a realidade é que a realidade acaba por se encarregar de dizer que tínhamos razão. Doutor, disse que tem uma liderança tranquila e espera que assim seja até, pelo menos, ao Congresso. Como é que o Dr. Carlos Veiga explica neste momento, por exemplo, uma situação que se falou muito recentemente, que é a ausência do deputado Abrão Vicente do debate sobre o Estado da Justiça, mas também podemos olhar por aí e ver que algumas figuras, grandes figuras, que praticamente andam ausentes da vida do MPD. Isso para si não lhe incomoda, não lhe cria problemas? Gostaria que nos explicasse... Vamos lá falar do Abrão. O Abrão, portanto, entrou nas últimas eleições legislativas para as listas do MPD. O Abrão foi escolhido pelo seu mérito para a direção do grupo parlamentar. Houve um pequeno problema com ele, alguma descoordenação que terá acontecido ao nível de umas tomadas de posição, e ele entendeu que certo tipo de reação justificava que ele pedisse a sua demissão da direção do grupo. Mais nada, não saiu do grupo. Agora, ele não esteve presente porque está fora do país, como outros também estão fora do país, portanto, não esteve presente. Não pediu suspensão, não vai sair, vai ser membro do grupo parlamentar e um membro ativo, não há? Saiu da direção, a direção são 7 pessoas e, portanto, não é isso que é relevante. Isso acontece em todas as organizações. Assim, particularmente, não lhe cria problema? Não, absolutamente nenhum. Eu fui informado da situação por ele, diretamente, tal como a direção do grupo parlamentar também me informou. Pronto, é uma situação normal que vai ser gerida dentro da normalidade. Normal que as pessoas queiram estar ou queiram sair fora da direção do grupo parlamentar. Isso não é nada de extraordinário. Que outras figuras é que não estão? Nós vimos todas as figuras do partido participar nas eleições presidenciais. Enfim, o MPD tem uma massa cinzenta muito bem formada e muito vasta, e muitos deles já deixaram de aparecer, posso até citar nomes, Rui Figueiredo Soares, Gualberto Rosário... Rui Figueiredo, por opção,
vai estudar. Agostinho Lopes, são novos. Vamos lá falar desse. O Rui Figueiredo tomou a sua opção de ir continuar a sua formação académica. Como sabe, ele está em Portugal neste momento, de fazer um mestrado, depois de ter feito brilhantemente um curso de Direito aqui em Cabo Verde. Ele está a fazer o seu mestrado, possivelmente o seu doutoramento. E ele pediu ao partido que, de facto, lhe desse essas férias sabáticas, digamos assim. Porque quando nós o fomos buscar, estava ele no segundo ano de Direito. Interrompeu os estudos para se vir dedicar à política todos esses anos. Agora quer ele enfim, iniciar uma carreira académica, e eu acho que com toda a razão, tem todos os méritos necessários para isso, quer fazer isso, continua a trabalhar connosco, de longe, mas está connosco, sem problema nenhum. Gualberto Rosário pediu para sair do MPD quando foi das últimas eleições autárquicas em São Vicente, como se deve estar recordado. Tem participou connosco na elaboração do programa eleitoral do MPD, é um empresário, a sua vida empresarial não lhe permite ter atividade partidária, isso é perfeitamente claro. Agostinho Lopes esteve nas eleições legislativas a apoiar, portanto, no plano externo, ele coordenou, portanto, as eleições legislativas na imigração, agora, outra vez, participou nas eleições presidenciais, neste momento está fora do país por razões de saúde. Portanto, não há absolutamente nada a esse respeito, e não há muito tempo. Agostinho disse-me: olha, eu agora tenho mais tempo, estou disponível e vamos trabalhar, estou aqui pronto para as autárquicas. Infelizmente, razões de saúde levaram a que ele tivesse que sair. Portanto, não há nenhum problema, e você pode avançar os nomes que quiser, que eu dou-lhe a explicação tranquilamente. O seu timing de liderança pós-eleições autárquicas acontece? Já até a convenção. Até a convenção. Para já até a convenção. Não está dependente. Acontece o que acontecer, independentemente do resultado das autárquicas, a decisão sobre a minha continuidade ou não será tomada depois das eleições autárquicas. Portanto, seja qual for o resultado, pode bem acontecer que nós ganhamos eleições autárquicas e eu saia. Pode acontecer que eu perca, que a gente perca, que o MPD perca, e eu continuo. Portanto, isso ainda não posso decidir. Ou seja, não faz depender a sua continuidade das eleições autárquicas? A minha continuidade depende apenas da vontade dos militantes. No dia em que os militantes do MPD quiserem que eu não esteja, eu sou o primeiro a sair, sem problema nenhum. Não estou agarrado àquele lugar. Como lhe disse, é um lugar em que não se está pelo prazer de estar, é um lugar em que só se está pela vontade de servir e de participar e de fazer parte de um conjunto. Mas por que é que não me diz, ou ainda vai deixar para mais tarde pensar se fica ou se não fica depois das eleições autárquicas? Há vários fatores a ponderar. Eu sou favorável a uma renovação do partido, uma grande renovação. Eu espero que na próxima convenção nós iniciamos essa renovação em 2009, mas espero que a convenção de 2012 ainda avance muito mais nessa linha. Portanto, eu sou favorável à renovação de mandatos. Quis introduzir isto na Constituição. Infelizmente, nem o meu partido, nem então o PICV quiseram, e, portanto, eu sou pela renovação, mas não fujo às minhas responsabilidades e, sobretudo, eu estou sempre disponível para o meu partido, quando o meu partido quiser. Não é? Que ideias é que tem concretas para a renovação do MPD? Não, isso caberá à Convenção. Não quero antecipar, nem quero o líder do MPD não quererá Eu sou o líder do MPD até a Convenção. Não quererá liderar a renovação? Até a Convenção. Fiz em 2009, tenho feito ao longo deste tempo, dado a oportunidade, o maior número possível de oportunidades aos mais jovens, eu puxo por eles, incentivo-os a participarem, a assumirem, a dar um passo em frente, mas só posso fazer isso até a Convenção. Depois da Convenção eu não sou dono do partido. Depois da Convenção mandam os militantes do MPD. E, portanto, caberá a eles decidirem. Nessa altura, depois das eleições autárquicas, e isso é que concentra a nossa opinião e o nosso trabalho neste momento, depois das eleições autárquicas, nós teremos tempo para fazer a convenção, será entre outubro e dezembro de 2012, imperativamente, e nessa altura teremos ocasião de discutir o futuro da liderança do MPD e a minha posição. Mas dentro de um quadro de tranquilidade, de transparência, de abertura e de nenhum apego meu ao poder. Não tenho, todos os que me conhecem sabem que não tenho apego nenhum ao poder. Eu estou a servir, e é isto que tem sido a minha vida pública, tem sido de servir. Se eu quisesse preocupar-me apenas comigo, não me dedicaria
essa vida pública, que é uma vida que exige sacrifício, exige dedicação, exige empenho pessoal, e, portanto, não... Mas eu acho que tenho esse dever como cidadão de servir o meu país, as organizações a que pertenço. É assim, as coisas se fazem. Estava aqui agora a fazer as contas, se não me engano, já passaram 8 ou 9 meses das eleições legislativas. Olhando para as razões internas, hoje já pode ler melhor as razões internas da derrota do MPD? Duas, essencialmente. Primeiro, da organização. Uma organização que faz com que, em certos momentos decisivos, a resposta não seja mais efetiva. Designadamente nos 3 dias que antecedem, nos 2, 3 dias que antecedem as eleições. Em certos sítios, foi lá que nós perdemos a eleição legislativa. Felizmente que nas presidenciais nós corrigimos esses erros e os resultados que tivemos foram, de facto, aqueles que todos sabem. Portanto, o problema mais grave que nós temos é um problema de organização. Pois é provável que tenhamos cometido alguns erros. Mas não era a primeira vez que o MPD estava em campanha. Como é que deixa esses problemas acontecer? Isso acontece por várias circunstâncias. Por diversas circunstâncias que às vezes não é preciso. Nós fizemos uma excelente campanha. Eu acho que todo mundo viu a adesão que a nossa campanha teve, todo mundo viu a mobilização, a comunicação que nós fizemos ao longo de todo aquele período de 2009 até 2011, portanto até as eleições. Fizemos uma excelente campanha, mas às vezes as eleições ganham sempre pormenores. E é nesses pormenores que a organização, a solidez da organização se revela muitas vezes. Eu diria que nós não ganhamos, não nos deixaram ganhar. E nós não tivemos capacidade organizativa para prevenir, reagir a esses impedimentos que nos foram criados. Há especialistas, analistas que dizem que um dos fatores foi o seu regresso da forma como regressou à liderança do MPD. Há quem diga isso. Pode até ser que seja, mas não acredito. Eu acho que o meu regresso foi positivo para o MPD. Extremamente positivo. O MPD não excluiu ninguém, todos estavam lá, todos participaram nas eleições, com os resultados que todos conhecemos, e, portanto, não creio que tenha sido por aí. Não excluo que uma ou outra pessoa, enfim, não tenha ficado satisfeita, mas eu creio que o grosso dos militantes... Nem pela forma como regressou. Mas qual forma? Pessoas dizendo que, enfim, estava o Jorge Santos e vinha de uma dinâmica de vitória autárquica. Não, desculpe, o Jorge Santos tinha um mandato. É como eu chegar ao fim agora do meu mandato e dizer que eu tenho o direito de continuar. Não, não é isso. Havia uma convenção. Nessa convenção, todos eram livres de participar. E nós chegámos a entendimento de que eu deveria ser o candidato único. Mas se não fosse candidato único, eram candidatos de concorrência e ver-se-ia. Não haveria problemas. Nunca haveria problemas. Portanto, o Jorge Santos é o meu primeiro vice-presidente, em que eu trabalho permanentemente, todos os dias. Não tem havido nenhum problema nas nossas relações. Portanto, não vejo que seja por aí. Não vejo que seja por aí. Eu acho que, efetivamente, aquilo que nós sentimos na campanha é que a minha presença ajudou a mobilizar votos. Aliás, em todas as eleições, mesmo naquelas em que eu não participei, a minha presença foi solicitada pelas próprias estruturas do partido, pela própria direção do partido. Como sabe, eu tenho participado em todas as eleições autárquicas, legislativas, tenho participado, mesmo quando não estou dentro. E, portanto, não é por aí que eu penso que as coisas tenham corrido mal. Elas correram mal por deficiências que nós tivemos no controle do processo eleitoral. Infelizmente, em Cabo Verde, as coisas não correm normalmente. No processo eleitoral não é normal, não é? Então é preciso tomar disposições especiais, sobretudo nos últimos dias, para evitar que tudo vá por água abaixo. Não fomos capazes de fazer. Está-se a referir à questão da alegada fraude? Alegada não, real compra de votos. Real compra de votos, real pressão sobre os eleitores. Eu acho que hoje é claro. Se o MPD tem essas informações, por que é que aceita as eleições, os resultados eleitorais? Se acha que era bom para Cabo Verde que nós entrássemos agora numa situação em que só para nosso próprio interesse nós deixássemos que o PICV concorresse sozinho, porque as eleições são fraudulentas, ou que entrássemos num processo de contestação de resultados? Não. Eu acho que o interesse de Cabo Verde não é esse. E creio que estamos a fazer bem. Aceitámos os resultados, mas dissemos aquilo que nos parecia que não estava bem. Hoje eu acho que ninguém tem dúvidas a esse respeito. Que as coisas não estavam bem, não estão bem, terão que ser corrigidas. Hoje,
creio que já há mais consenso no sentido de que é necessário corrigir um conjunto de coisas. Cabo Verde ganha muito mais com isso do que irmos criar um ambiente de crispação, criar um ambiente, podia até chegar a um ambiente de, enfim, de confronto. Cabo Verde não tem interesse nisso. Lembro que eu aceitei um resultado nas eleições presidenciais, 12 votos, que eu sabia que eram fraudulentos. Ficou provado que eram fraudulentos. Mas aceitei, não estou arrependido. Mas ao aceitar esses resultados, alegando que há fraude, não acaba por legitimar uma forma de se fazer campanha? Se eu não aceitar esses resultados? Se eu não disser nada, é que é legítimo. Mas se eu digo, mas ao mesmo tempo tiro as consequências em termos de resultados eleitorais, eu acho que estou a contribuir para melhorar o ambiente eleitoral que nós temos e precisamos disso. O que aconteceu nas eleições presidenciais acaba por ser providenciado, porque tornou claro aquilo que muitos diziam que era desculpa de mau perdedor do MPD. Eu acho que hoje toda a comunidade nacional e a comunidade internacional sabem que há coisas que não estão a correr bem e que têm que ser corrigidas. E eu espero que nas próximas eleições, não acredito que já nas autárquicas, mas iremos tomar as disposições para isso, mas nas próximas eleições, que serão daqui a 4 anos, e isso é bom para Cabo Verde, que só haja eleições daqui a 4 anos, mais 4 anos. Vamos ter tempo de corrigir tudo e fazer melhor, porque precisamos é que Cabo Verde faça melhor. Não é? E temos todas as chances de o fazer. Seria uma pena que o não fizéssemos. Não é? E, portanto, eu creio que nas próximas eleições legislativas, presidenciais, nós iremos ter um ambiente eleitoral melhor, claramente melhor. Vamos trabalhar para isso e penso que há um ambiente mais favorável a consensos nessa matéria. Doutor, pegamos da questão autárquica muito ligeiramente. Aqui tem a tarefa aparentemente facilitada. O MPD ganhou as últimas eleições autárquicas, tem um naipe de candidatos. Enfim, o que é para si particularmente um mau resultado nestas eleições? É perdermos câmaras em relação ao número de câmaras que ganhámos em 2008. No mínimo, nós queremos manter essas câmaras, portanto, os concelhos em que ganhámos, os municípios em que ganhámos, mas a nossa ambição é maior. Nós queremos ganhar mais municípios, portanto, municípios que nós tínhamos perdido, e vamos à luta em todos os concelhos para ganhar, não é só para jogar, é para ganhar. Não é? O nosso objetivo é sempre esse. O MPD concorre sempre para ganhar. Não é? Vamos tentar ganhar, sabemos que não é possível ganhar em todo lado, mas temos a convicção de que é possível ao MPD ao aumentar o número de municípios em que vence e, portanto, aumentar o seu peso como partido autárquico em Cabo Verde. Esses são os nossos objetivos, já claramente definidos. Em relação a candidatos, disse que o MPD tem muitos candidatos. Em quase todos os municípios surgiram pré-candidatos. Isso não lhe trará problemas para gerir? Sabe porquê? Nós aprovamos na Comissão Política Nacional uma diretiva sobre essa matéria. Essa diretiva foi divulgada nas estruturas do partido e as pessoas que se mostraram disponíveis estão a fazê-lo no quadro dessa diretiva. Formalmente, apresentando formalmente, assumindo um conjunto de compromissos prévios relativamente à forma como as coisas são tratadas e, portanto, não espero ter grandes problemas. Não digo que não haverá nenhum problema. Isso ninguém pode dizer, não é? Mas não espero ter grandes problemas a esse nível. Nós temos uma comissão coordenadora das eleições autárquicas que integra vários dirigentes, entre eles os 2 vice-presidentes do partido. A coordenação vai ser feita pelo dirigente do partido, Zé Luís Livramento, ele é que vai ser, portanto, o coordenador nacional para as autárquicas. Portanto, nós estamos a preparar-nos tranquilamente no quadro desse processo. Nós dissemos a todos os pré-candidatos que eles seriam sondados, estão já a sê-lo, neste momento o processo já está em curso, não é? E, portanto, esperamos, dentro dos prazos que traçamos, nós dissemos que até ao fim do ano queremos ter, em relação às cabeças de lista, tudo decidido nessa matéria e em relação a uma ideia geral das listas também. Doutor, a governação do país, a radiografia do país, qual é o país que o MPD consegue ver neste momento? Neste momento nós vemos um governo que vem só agora, tardiamente, reconhecer e apenas reconhecer formalmente os problemas que nós enfrentamos. Agora,
e para o futuro. Nós temos de chamar a atenção há bastante tempo para que a nossa situação económica e das finanças públicas é uma situação preocupante. As receitas, sobretudo as receitas que vêm do exterior, tendem a diminuir, mas não há, de facto, uma trajetória de redução da despesa pública e, portanto, o nosso déficit vai se agravar com certeza, independentemente das projeções que têm sido feitas, e, ao mesmo tempo, a nossa dívida também, a dívida do Estado de Cabo Verde, vai se agravar e atingir patamares que, do nosso ponto de vista, são inaceitáveis. Acreditamos que, neste momento, integrando a dívida contingente da Eletra e outras dívidas contingentes, nós já teremos a nossa dívida ultrapassar o nosso PIB. Ou, se não ultrapassar, o PIB cresceu praticamente lá. Não é? O Governo já reconhece no relatório do orçamento que já está em 85% do PIB, sem a dívida contingente da Eletra e de outras empresas públicas. Nós pensamos que, efetivamente, se considerarmos essa dívida contingente, estamos lá. Portanto, estamos a criar o cenário que tem sido fatal para muitos países por esse mundo fora. Agora, o Sr. Primeiro-Ministro vem dizer que sim, que afinal a nossa economia não está blindada, que afinal é preciso conter despesas, mas é um reconhecimento formal apenas, porque na prática as despesas vão aumentar. Têm aumentado e vão continuar a aumentar. Ou seja, no orçamento de 2012. Não acredita no anúncio feito pelo Primeiro-Ministro recentemente? Pois, ele diz que vai cortar umas gorduras que já deviam ter sido cortadas há muito tempo na máquina do Estado. Reduzir despesas, fazer poupança de energia, de telefones. Claro, isso sempre deveria ter sido feito. Isso é desperdício que existe. De facto, e que não pode existir no Estado. Mas isso não vai diminuir a despesa pública. A despesa de funcionamento vai aumentar em 2012. O orçamento de 2012 está a prever isso mesmo. Portanto, é apenas um pretexto para o Sr. Primeiro-Ministro não cumprir um conjunto de promessas que fez. As promessas do 13º mês, as promessas do salário mínimo, do aumento salarial, fazer esquecer os problemas da energia que nós continuamos a ter, por mais que se inaugurem os parques eólicos, isso é tudo muito bom, mas a gente vê o resultado. O resultado é que milhões e milhões investidos nessa área e nós continuamos a não ter energia de qualidade, energia fornecida com regularidade e permanência, com qualidade e a preço acessível para as pessoas. Não estamos a ter isso. É para esquecer os problemas da segurança. Nós continuamos a ter gente a morrer quase todas as semanas, jovens a morrerem. Continuamos a ter problemas de droga, temos algum sucesso no combate ao tráfico de droga, mas são sucessos pontuais. E o resto? E o resto, como é que vai? Qual a realidade? O Sr. Primeiro-Ministro continua a não falar a verdade aos cabo-verdianos. Como é que o MPD se posiciona em relação ao 13º mês, até também em relação ao salário mínimo, neste contexto, neste quadro que nos acaba de descrever, em que é preciso gastar menos? Se cortar nas despesas, se a máquina do Estado reduzir as despesas, tem legitimidade para dizer que não é possível, efetivamente, o acréscimo que viria dessas prestações sociais, do 13º mês, do aumento salarial, etc, etc. Teria, com certeza, legitimidade, mas não tem. A partir do momento em que, de facto, as despesas de funcionamento do Estado não vão diminuir, estão a aumentar. A previsão é de aumento dessas despesas. Portanto, é um pretexto para não cumprir promessas que o Sr. Primeiro-Ministro sabia que não podia cumprir. Essas questões não vêm de hoje. Nós, desde 2009, que estamos a chamar a atenção para as dificuldades que o país pode ter. É conhecendo essas dificuldades que, em período eleitoral, o Sr. Primeiro-Ministro fez essas promessas. E fez outras. Mas o MPD estava em campanha para rebater essas promessas e não fez. E rebatemos. E nós rebatemos. Nós chamámos a atenção, desde o tempo da campanha, chamamos a atenção para que os orçamentos despesistas, olha, em 2009, ainda não estávamos em campanha, a apreciação que fizemos do orçamento foi que era um orçamento despesista. Voltámos a fazê-lo em 2010. Voltámos a fazê-lo este ano. E chamar a atenção que se trata de orçamentos despesistas. Estamos a viver acima das nossas possibilidades e isto vai nos criar problemas. Agora, o que para mim não é aceitável é que o Sr. Primeiro-Ministro não ignorava isso. Não ignorava. Ele tem mais informação do que todo o resto de Cabo Verde. E, portanto, sabia
dessas situações, dessas preocupações, sabia dessas dificuldades. Prometeu. Agora arranja pretextos para não cumprir. Isso é que é mau em democracia, isso é que descredibiliza a política e os políticos. Doutor, continua convicto no seu plano de choque fiscal? Continuo. Eu acho que nós só podemos... Acredita que este contexto favorece nós temos é que crescer. Países como... Sim, nós temos é que crescer. Nós temos que fazer a nossa economia crescer, mas de forma sustentada. Não é de mão estendida à caridade internacional e à cooperação internacional ou fazendo empréstimos no exterior. Os empréstimos são necessários, mas para outro tipo de coisa. Para aquilo que, de facto, gera riqueza nacional. Os empréstimos que nós fizemos, de facto, não geram riqueza nacional. Não sei quando virão gerar. Não há previsão de quando virão gerar. Portanto, nós estamos a endividar-nos sem que tenhamos, do outro lado, um crescimento da economia que possa fazer baixar o desemprego. E isso temos que fazer. Nós precisamos de crescer em uma taxa muito mais elevada para podermos fazer baixar o desemprego. Eu tenho dito isso sistematicamente. Eu não me satisfaço que a gente cresça 5% ou 6%. Isso é insuficiente. Isso é insuficiente. E está abaixo do potencial da economia cabo-verdiana. E não vamos reduzir o desemprego crescendo a essa taxa. Doutor, há um desconforto de alguns empresários, de alguns setores do empresariado nacional, um desconforto em relação à entrada em Cabo Verde de outras empresas estrangeiras, de empresários estrangeiros, e que até esses empresários queixam-se que até acabam por ter menos regalias em relação às empresas e a esses empresários estrangeiros. Se fosse o MPD, como é que fazia? Obviamente que o MPD não pode ser contra o investimento externo em Cabo Verde e a vinda de empresas. E as empresas nacionais? Mas ao mesmo tempo, e se calhar com mais força ainda, você tem que trabalhar para robustecer a sua classe empresarial nacional. E o choque fiscal não vai beneficiar só as empresas estrangeiras. Pelo contrário, eu acho que beneficiará sobretudo as empresas nacionais. Porque as empresas estrangeiras vêm aqui num quadro em que, por exemplo, não vão sentir muitos impostos, a maior parte delas. Mas o empresariado nacional está a sentir a carga fiscal de uma forma extremamente dura. Extremamente dura. E, portanto, todas as nossas empresas estão sufocadas, muitas delas em falência técnica, precisamente porque não há nada a ajudar a robustecer o nosso tecido empresarial e a incentivar o nosso tecido empresarial nacional. Portanto, nós, o MPD, nunca foi contra, antes pelo contrário, nós é que sempre defendemos que Cabo Verde terá necessidade, continuará a ter necessidade do investimento direto exterior, com certeza que sim, estrangeiro, mas isso só trará vantagens para Cabo Verde se nós tivermos um tecido empresarial nacional cada vez mais robusto. Portanto, há que trabalhar com esse tecido empresarial, criar-lhes oportunidades, criar-lhes um ambiente de negócio. Porquê que em Cabo Verde não se fala abertamente da proteção das empresas nacionais? Não é um problema de proteção. Mas não é um problema de proteção, quer dizer, uma economia que se baseia apenas na proteção das empresas nacionais não tem futuro. Eu acho que é preciso criar incentivos. Mas defende-se as empresas nacionais? Não, é preciso dar às empresas nacionais capacidade para competirem com as estrangeiras. É preciso dar-lhes essa capacidade. Em certas áreas, eu acho que as nossas empresas cabo-verdianas podem efetivamente competir com empresas estrangeiras. Em certas áreas. Há outras em que nós não temos a capacidade. E aí, se calhar, a estratégia melhor é fazer com que as nossas empresas se juntem a empresas estrangeiras, ganhem o know-how, ganhem a capacidade, para depois serem, de facto, elas a dominar o mercado. Essa estratégia foi feita nas Canárias e hoje são os empresários canarinos que efetivamente dominam a economia desse arquipélago. Portanto, nós devemos trabalhar no mesmo sentido. Não é protegermos as empresas nacionais, criando barreiras às empresas estrangeiras, ou no fundo, favorecendo as empresas nacionais sem que elas, só pelo facto de serem nacionais, sem que elas efetivamente façam aquilo que devem fazer, que é produzir, que é ter competitividade, que é ter produtividade. Isso é que é fundamental. Quais seriam as diretivas do MPD para o Orçamento de Estado de 2012? Bom, nós pensamos que teremos que analisar o contexto externo em que nos encontramos. Esse contexto externo é um contexto cheio de grandes dificuldades. A nossa ideia é que, de facto, o Estado tem que reduzir as suas despesas de funcionamento. Temos que as analisar. Não se poderá fazer isso num só orçamento.
mas temos que começar a ver uma trajetória de que as despesas do Estado, as despesas de funcionamento do Estado, vão efetivamente reduzir-se. Depois, teríamos que atacar e investir com força em setores muito importantes. Na educação, qualidade da educação é extremamente importante, e formação profissional é extremamente importante que se invista. É importante que se invista na reforma da administração e da justiça, porque são condicionantes importantes a um bom ambiente de negócio em Cabo Verde, portanto, um ambiente que faça com que a economia de Cabo Verde cresça. É importante que se invista na saúde, porque a saúde pode ser um setor económico também importante em Cabo Verde, na sua qualidade, na sua efetividade. E, naturalmente, tem que se apostar na coesão social, porque nós somos um país demasiado frágil e, portanto, a população cabo-verdiana é muito frágil, daí que não se possa avançar por medidas de austeridade sem que se tenha em conta a necessidade de manter a coesão social. E é nesse quadro que nós vamos ter que balancear. Enfim, a estrada não é muito larga, mas, sobretudo, tem que haver a consciência clara e a orientação clara de que o funcionamento do Estado tem que se reduzir. Como é que vamos fazer isso? Em quanto tempo vamos fazer isso? Temos que discutir. Agora, repare que o Governo não discutiu com a oposição. Apesar do Estatuto da Oposição dizer que, em relação ao orçamento, tem que haver uma discussão prévia, até à aprovação do orçamento, sobre as linhas gerais. Isto não foi feito. Portanto, não há informação. As empresas públicas não prestam contas, a maior parte delas, porque a ECB não presta contas. Outras empresas públicas não prestam contas e não há dados, não há informações. Nesse aspecto, a Eletra, se calhar, é das que mais presta contas. Não é? Das que mais presta, e as contas delas estão públicas. Mas o MPD tem exigido, várias vezes nós exigimos esse tipo de informações, e essa informação o nosso grupo parlamentar tem pedido, como é seu direito, não tem recebido. Mas existem, enfim, mecanismos do ponto de vista da lei em Cabo Verde que permita que essas empresas sejam levadas ao Parlamento e dar explicações. Por que o MPD não... Levadas ao Parlamento, as empresas não. Nós relacionamos com o Governo. Elas são empresas públicas. Sim, mas inquéritos parlamentares... Elas são empresas públicas e, portanto, o Governo é que tem que responder por isso. Não se trata de inquirir nada. Trata-se de conhecer a situação das empresas. Portanto, o Governo é que tem que prestar essa informação e tem o dever de lhes prestar. Não presta. Aliás, tem um dever em relação à sociedade toda. Mas a oposição... Tem um dever em relação à sociedade. E nós temos feito aquilo que nos compete. Temos escrito, pedido essas informações e elas não são concedidas, não são dadas. Não é? E, sobretudo, ano após ano, as contas não são publicadas. Elas deviam ser como são as contas de outras empresas, de qualquer empresa. Elas não são publicadas. Por uma razão, porque há recursos públicos aí. Como é que encara o terceiro mandato de José Maria Neves? Vai ser um mandato muito difícil para José Maria Neves. Ele, se quer ter algum resultado, tem que alterar radicalmente a sua forma de fazer as coisas. Terá que, em primeiro lugar, dentro do seu próprio partido, encontrar a unidade real necessária para enfrentar medidas que vão ser impopulares e que vão ter que ser tomadas, mais tarde ou mais cedo. Terá que se relacionar de uma forma mais aberta com a oposição, terá que fazer efetiva concertação com outros níveis de poder, os municípios, por exemplo. A relação do Governo com os municípios não é a melhor, claramente que não é a melhor, e terá que fazer uma concertação estratégica com os parceiros sociais. Claro que toda a sociedade tem que estar envolvida nessa questão. As nossas dificuldades não serão um problema só do Governo, são um problema de todo o Estado, de toda a sociedade. Portanto, todos terão que dar a sua contribuição. Mas o Governo é que tem que liderar esse processo, porque é para isso que o Governo é eleito. Portanto, tem que se abrir à colaboração e à participação de toda a sociedade e de todo o sistema político. Parece que agora até o Dr. Carlos Veiga já começa a preparar os cabo-verdianos para as medidas impopulares. Elas serão necessárias. Eu tenho falado, desde 2009, que eu chamo a atenção. Sr. Primeiro-Ministro, é preciso falar a verdade aos cabo-verdianos. Tenho dito isso várias vezes. Eu acho que a comunicação social é testemunha disso, não é? Tenho insistido. Ainda recentemente, no discurso sobre o Estado da Nação, em julho, voltei a dizer a mesma coisa. Já o tinha dito quando foi do Orçamento de Estado, já tinha dito quando foi do programa de governo. E é preciso falar a verdade aos cabo-verdianos. Nós estamos a viver acima das nossas possibilidades, não estamos nada blindados.
os países que vêm sustentando Cabo Verde, no fundo, no seu processo de desenvolvimento, sofrem de grandes dificuldades. Não estranho que o Sr. Embaixador de Portugal diga que tem que haver consequências da situação que o país atravessa. Mas quem diz Portugal, diz outros parceiros de Cabo Verde, não é? Portanto, não podemos ter dúvidas de que vamos ter dificuldades. E terá que haver medidas que são claramente impopulares. Nós não podemos continuar na trajetória despesista ascendente que nós temos, porque isto vai dar maus resultados. Na relação entre o Governo e o Presidente da República, como é que o Dr. Carlos Veiga vê o posicionamento, ou, de acordo com o Dr. Carlos Veiga, qual deveria ser o posicionamento do Presidente da República face aos embaixadores políticos? Eu não sou daqueles que diz que não pode haver embaixadores políticos. Eu acho que pode haver embaixadores políticos, sim senhora. E, embora eu acho que se deva valorizar, e valorizar muito, portanto, os diplomatas de carreira que nós temos, valorizá-los, ajudá-los, apoiá-los, incentivá-los e dar-lhes responsabilidades. E, portanto, aí há um equilíbrio que tem que se fazer. Todos os países do mundo utilizam embaixadores políticos, Cabo Verde não poderia ser a exceção. O problema não está aí. O problema está no perfil de muitas pessoas que são indicados como embaixadores políticos, não é? E a impressão que fica é, de facto, de uma grande partidarização, de uma grande instrumentalização, no fundo, da função diplomática para outros fins que não são apenas os da representação externa do próprio Estado de Cabo Verde. E, portanto, aí é que eu penso que o Sr. Presidente da República deu um sinal importante ao rejeitar uma das propostas que lhe foram apresentadas. Ele deu um sinal importante, porque penso que para todos, ou pelo menos para quase todos em Cabo Verde, era evidente que o perfil da pessoa escolhida para esse cargo em Madrid não era o melhor, não era o que garantia uma representação isenta do Estado de Cabo Verde, de todo o seu sistema. Portanto, como nação organizada, não era um perfil que garantia, portanto, uma representação isenta enfim, do país. E, portanto, aí há um sinal claro de que o Presidente da República tem poderes, sobretudo poderes de impedir. Essa aqui é a característica dos poderes do Presidente. Está disposto a utilizar esses poderes e está disposto a utilizá-los para, em primeiro lugar, evitar que, na realidade, se instrumentalize um conjunto de instituições do Estado que são muito importantes para o país no seu conjunto. Não é para o partido A ou o partido B, é para o país no seu conjunto. Não é? E, portanto, nesse aspecto, eu acho que a relação vai ser essa. É a relação normal. Devo dizer que, quando nós estávamos no governo, também o Sr. Presidente da República rejeitou propostas que nós lhe fizemos de candidatos a embaixadores. E, portanto, acho que é o normal das relações entre o governo e o Presidente da República que isso possa acontecer, porque trata-se de órgãos que são autónomos, interdependentes, é certo, mas que são autónomos e gozam de autonomia e de independência uns em relação aos outros. Dr. Carlos Veiga, caminhamos para o fim desta entrevista. Uma das últimas questões, o que é que hoje lhe difere do Carlos Veiga político dos anos 90, combativo e pujante naqueles tempos? O que é que o difere do Carlos Veiga de hoje? O país é diferente, muito diferente. Eu também sou diferente. Numas coisas para melhor, noutras coisas para pior, naturalmente. Eu acho que hoje tenho mais experiência, mais conhecimento da própria realidade do país, mas se calhar a força física já não é a mesma. Enfim, a força moral é maior, se calhar o entusiasmo nas coisas também continua forte, mas a realidade do país é muito mais complexa, mais difícil e muito diferente dos anos 90. Portanto, todos nós mudamos. E eu creio que, de facto, eu estou mudado em relação àquilo que era em 90, mas basicamente, na essência, sou o mesmo. Tem algum saudosismo em relação aos anos 90? Não, sou homem do meu tempo. Eu vou evoluindo com o país, vou acompanhando o país. Eu considero que ainda tenho para dar ao meu país e vou continuar a dar em todos os postos em que estiver, em todas as situações a que eu me encontrar, eu vou continuar a dar a minha contribuição para cá ver. Portanto, não tenho saudosismo nenhum em relação a 90, considero que foram anos importantes, positivos para Cabo Verde.
Eu dei a minha contribuição, juntamente com muitos outros, que graças a Deus ainda estão aqui em Cabo Verde e a lutar e a trabalhar pelo nosso país, mas saudosismo no sentido de gostaria que voltasse para trás, não. Nós temos é que caminhar em frente e é isso que o país tem que fazer. Dr. Carlos Veiga, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite. Boa noite, um prazer, para mim também. E hoje estivemos